Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus, ela nos enriquece, né? Ela vem, nos sustenta, nos fortalece e ela também nos enriquece nós, na nossa vida, porque através de Atos de Apóstolo, a gente aprende muita passagem, né? Como a vinda de Jesus, né? Trouxe para o povo esperança, né? Assim como Deus é para nós até hoje, Jesus é a esperança da nossa vida, né? A gente vê que o povo vivia numa escravidão total, né? Sofria na mão dos romanos, né? Todas as nações, né, que tinha naquele tempo sofriam demais. Eles eram escravos do Egito e Deus libertou o povo, né? Deu esperança, né? E aí saber que Deus podia contar com ele o tempo todo, né? Que Deus quer libertar muitos de nós, né? Todos nós, na verdade, né? Para sair da escravidão, né? Porque a gente vê esse mundo, ele oferece prazeres, mas é um prazer para a escravidão. Você vive num sistema de escravidão. Nós somos escravos do sistema, essa é a verdade, né? Nós temos que ser libertos. Então, a palavra de Deus, ela é libertação para todos nós, né? Ela liberta nós dos cativeiros, dos vícios, das coisas que nos prendem a esse mundo, amém? E nós podemos viver para a santidade e viver para agora, e viver no reino de Deus. Se Deus quiser, nós merecemos, né? Nós temos que trabalhar na obra de Deus e fazer a vontade de Deus e ter fé, principalmente crendo em Jesus, amém? Que ele ressuscitou do morto, está sentado diante de Deus Pai poderoso e onde virá julgar os vivos e mortos, amém? Nós temos que crer na palavra, amém? Bom, aqui em Atos de Apóstolos fala sobre Paulo, né? Mas na verdade, o Paulo, a gente sabe lá no começo, aqui em Atos de Apóstolos, aqui no capítulo 22, mas lá no comecinho você vai ver Saulo, né? Ele era um perseguidor da igreja, ele era um sanguinário. Ele não podia saber onde tinha um cristão, que ele ia lá, ele pegava as viúvas que eles prendiam, né? E matavam. Na verdade não era cristão, eram os judeus, né? Naquele tempo, né? Eram os judeus, então eles perseguiam os judeus, né? Os israelitas também, eles perseguiam todos aqueles que criam em Deus, né? Porque como o ministério estava crescendo, a evangelização estava espalhando ali pela redondeza, então eles se espalhavam, os apóstolos, os discípulos de Jesus, né? Então a evangelho estava crescendo, né? Muitos proclamavam Jesus já, né? Salvador, né? Então o evangelho era pegado, então, e eram muitos já tinha bastante, o ministério ia crescendo, né? E ele era perseguidor da igreja, né? Jesus Cristo era perseguidor, então ele matava, ele ia atrás, então ele pegou até a autorização aqui no capítulo 22, acho que 23 ou 24, não, acho que lá no capítulo, lá no começo, acho que 15, 6 por aí, ele pegou até autorização para ir atrás dos judeus, né, dos que criam em Deus, da cidade, para trazer para matar, né? E eles davam, né? Porque o movimento, né, Jesus, né, a palavra de Deus ia crescendo e os sidérios, né, acomodava aqueles sacerdotes lá, né? Então eles não queriam, né, que o povo cresça em Jesus, né? Então eles faziam tudo para impedir que crescesse, né? E expandisse a palavra de Deus ali, a libertação do povo. Porque, cara, que o povo tivesse conhecimento, saber que Jesus oferece a libertação, a salvação, cara, vivia naquele sistema adorando Deus de mentira, né, no começo, e também não ficava vivendo no sistema que eles pregavam a lei, mas eles pregavam a verdade, né? Que é a verdade que liberta o povo, né? Até hoje, glória a Deus, aleluia. Bom, e aí, aqui em Atos, fala no capítulo 22, que o Paulo, ele foi ministrar a palavra ali, e ele foi preso pelo povo, né? Porque aí ele foi levado os soldados, né? Foi preso, só que ele deu testemunho de Jesus, o povo, para a defesa dele. O que o Paulo falou? O Paulo, ele falou assim que ele estava indo para o caminho, que ele já ia de encontro com uma cidade para ir lá tentar pegar as pessoas que estavam evangelizando, né? Até os discípulos, aqueles que estavam lá evangelizando. E aí no meio do caminho ele parou com uma luz, ele caiu no cavalo, né? E aquela luz foi tão grande que ele não conseguiu nem enxergar. E nessa aí, de repente, apareceu um homem, aqui tá aqui, ó. Aconteceu que indo no caminho, e já perto, aqui no capítulo 8, no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo 6. Aconteceu que indo no caminho, não, no 5, né? Eu vou ler lá de cima, tá? Perdão. Irmãos, para ouvir agora a minha defesa, ele falou, né? Quando ouviram que ele falava nessa língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Ele continuou. Eu sou um judeu, ele justificou quem ele era. Eu sou um judeu, nasci
em Tarso, da Cilícia, mas eu criei-me nessa cidade aqui, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exaltidão na lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Amém. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Estava falando como ele era antes, né, de conhecer Jesus. E que são testemunho do sumo sacerdote dos anciões. Desde recebia cartas para os irmãos e para Damasco, no propósito de trazer manetados para Jerusalém, também para estiverem para serem punidos, né? Ele falava que ele trazia as pessoas para punir, que eles evangelizavam a palavra de Deus, né? Tudo. E aí, só que no caminho, ele fala, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente a luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ele caiu do cavalo, né? Ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, 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 por que me persegues? Perguntou, quem tu és, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, quem tu me persegues. Os que estavam comigo, ele fala, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então eles não perceberam a voz, mas eles viram a luz. Então eu perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pela ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor da luz, né, tão forte, guiado pela mão dos que estavam com ele, chegou a Damasco. E um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bem testemunho de todos os judeus, ali morava. E veio procurar-me, o Senhor foi lá e avisou ele, o anjo do Senhor, para Ananias ir lá, que ele, para ir lá curar São Paulo, né? Ele até foi batizado também, né? Aí ele foi lá e ele curou o Paulo, né? Ele recebeu ele tocou nele, a vista dele, e ele foi curado, né? E então, o Deus Pai escolheu para fazer a vontade dele, do Senhor, o Paulo, o profeta, né? Então o Senhor escolheu Paulo, né? Para que ele fizesse a vontade de Deus e pregasse o Evangelho, fosse o proclamador do Evangelho. Foi o caso de Paulo, foi mesmo, né? Então, agora eu vou parar por aqui, porque eu estou com tudo, senão não vai dar tempo o vídeo. Mas aqui a gente vê que o Senhor tocou, né? Então, a partir do momento que ele tocou Saulo, a partir do momento que ele caiu do cavalo, né? E ele ali, acho que ele parou com a luz, eu acho que ele foi tocado por Deus, né? Então, aquele velho homem que destruía, matava os cristãos, perseguia Jesus, que Jesus falou, porque tu me persegues, ele se converteu ali, né? Eu acredito que ele mudou, deixou a natureza do homem pecaminoso, né, o homem velho, e é uma nova pessoa, ele foi uma nova pessoa. Efetivamente ele começou a buscar as coisas de Deus, né? Em vez de fazer mal para os que Deus, né, os discípulos, aqueles que pregavam a palavra, ele defendia o Evangelho, né? Só que a gente sabe que toda vez que ele ia pregar em outras cidades, as pessoas assim, ficavam incrédulas. Mas aquele homem não é aquele que perseguia os cristãos? Que falava mal, né? Que matava? Claro que as pessoas devem ter ficado chocadas, imagina, né? Aquela pessoa. Mas acontece muito isso hoje. E é tão interessante isso, essa passagem. Por que Deus falou começar a falar essa palavra? Porque eu acho assim, muitas vezes a gente é julgado pelo nosso passado. No mundo que somos julgados. Às vezes você era uma coisa antes e agora você é uma nova pessoa. Então aí vai associar, mas você lembra aquela pessoa ali? Os crentes falam isso. Só o mundo, pessoas do mundo não. Eles falam, você viu aquela pessoa ali? Ela era assim, essa agora tá com vestido, tá indo pra igreja, né? Gente, só que o que ela era, ela foi no passado, ela é uma nova pessoa, né? Deus não fala assim na palavra dele que eu jamais me lembrarei do seu pecado e das suas iniquidades. Jesus perdoa. A partir do momento que Jesus nos perdoa, nós não somos mais a mesma pessoa. É por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, porque a gente pensa que a gente vê muita pregação hoje. Existe o evangelho da prosperidade, né? Então só prega o que é bom. Assim, não prega o que nós temos que fazer para estar dentro da vontade de Deus. Essa é a verdade, é a realidade hoje do evangelho. Porque muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas não pregam o que Deus quer que nós façamos. Primeiro, o que Deus quer que nós façamos é a obediência. Porque sem obediência, você pode cantar louvor, mas você não ser obediente. Você está fazendo o quê? Para quê? Fazendo em vão, você tem que obedecer a Deus, temos que obedecer a Deus. A nossa teimosia é que faz nós perecer, né? Depois você tem que ouvir a palavra de Deus. Deus fala para nós examinar a escritura, está na palavra dele.
e guardar os mandamentos e praticar. Não é guardar o mandamento e só achar bonito, não. É para praticar. Vai ter situações na nossa vida que vão ter que praticar o mandamento de Deus. Por exemplo, quando vem uma pessoa que nos levanta contra a nossa vida, né? Como acontece muito, passa por situação no trabalho, no trânsito, a gente vai ficar irado. Ele fala que você pode irar, mas você não pode cair no seu coração, senão você cria o mal em si. Então você tem que tentar resolver, mesmo você dando prejuízo, você tem que tentar resolver aquela situação para não causar um dano maior, porque sabe onde tem um que quer ser mais certo que o outro, aí isso acontece a dar morte muito, porque às vezes eu tenho a minha razão, eu tenho a outra razão, isso acontece que muitos casais também se separam, porque cada um tem que ter a sua razão, né? Não há um acordo entre as partes, né? Então Deus quer que nós sejamos aqui compassivos, né, da situação, né? Tem que tentar ter controle emocional. Eu sei que é difícil, mas tem que pedir, mas não tem que se controlar. Porque o próprio mandamento de Deus ensina como nós se comportar e como devemos ser como pessoas humanas, é o que o Senhor nos ensina. Então a gente vê que ele era um sanguinário, ele matava, ele perseguia os cristãos. Na verdade, ele não chamava cristão naquele tempo, antes considerado era judeus, assim, dava pelos nomes, né? Mas eram os discípulos, né? Aqueles que criam no Senhor, Jesus Cristo. E aí, agora, depois que o ministério foi crescendo, aí começou o movimento cristão, né? Das igrejas, né? Aí foram se espalhando pelas redondezas ali, né? Então, eles já estavam, cada um já sabia do movimento, que já vinham falando de Jesus, né? E o milagre que Jesus vai fazendo, né? No meio do povo, até Pedro, né? Atos dos Apóstolos ali também, né? Que a gente vê lá que, ali na parte da Pentecoste, né? Que o Espírito Santo desceu, começaram a falar sobre ele, curaram pessoas, né? Então, a gente vai vendo que ele curou muitas pessoas, tem várias passagens que Pedro também curou muitas pessoas aqui em Atos, a gente vai ver que ele foi curando pessoas, o lugar que ele foi indo, foi chamado, até o anjo mandava ele ir, ordenava ele ir, então ele foi curando, pessoas se converteram, até os gentios se converteram, aqui uma passagem que os gentios se converteram, até as pessoas criticaram, né, eles foram comer, se juntar com os gentios, mas só que Deus, ele não faz acepção de pessoas, oh glória, ele quer o senso comum de todos nós, é o Pai nosso, é nosso, então ele quer que todos se convertam. Tanto como aquele que é justo, como o ímpio também. Se um se converter, oh, glória a Deus, aleluia, né? Então Deus quer que todos nós. Então Deus não faz acepção de pessoas, Deus não divide pessoas. Quem divide pessoas, separa as classes sociais, preconceitos que nós vivemos hoje, é o mundo. Mas Deus não separa, Deus aceita todos aqueles que se arrependem, né? Aqueles que sabem que nós não somos nada, primeiramente, sem Deus. Precisamos de Deus, precisamos de Deus. Porque sem Deus não somos tão perdidos, né? Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. Quem nos sustenta aqui é Ele. Quem está dando essa autoridade para nós falar em nome dEle é Ele. Nós não somos nada. Não temos nem capacidade para raciocinar. É Ele que nos faz ser, cada um tem um dom aqui na face da terra. Deus deu o dom para o médico, deu o dom para o advogado. Ele precisa de advogado. Porque para ser advogado tem que ter uma cabeça para defender uma causa, né? Eu acho difícil estudar advocacia. Eu sempre estou lendo advocacia, mas é uma coisa complicada. Tem que guardar as leis na cabeça, tem que... É muito complicado. Eu tive uma coisa desagradável com uma advogada uma vez, porque ela estava tão carregada, eu vi que ela estava tão cansada de todo o processo, que ela me estourou comigo assim de um jeito que foi horrível. Ela me humilhou e eu falei, meu Deus, o que eu tenho a ver com o trabalho dela? Mas ela estava tão estressada, né? Só que eu não deixei muito barato naquela época também, porque achei que ela não devia ter fazido, porque eu não era um cachorro, né? Porque ela daquele jeito. Eu também não tinha nada a ver com o problema dela. Aí eu fui procurar a própria órgão lá deles, lá na OAB, né? A OAB, e fui lá falar, reclamar sobre ela, que ela me tratou mal, eu não conseguia falar com ela, eu tinha que resolver uma causa na justiça, eu tinha um tempo determinado, né? E aí eles tomaram providências sobre isso com ela, tiraram no caso da mão dela, né? Porque não pode, né, tratar a pessoa mal. Ela tá ganhando pra isso, não tá de graça. Só que ela estava muito estressada, ela me pediu desculpa, tá estressada, assim, não tem nada a ver com o problema dela, é o trabalho dela, né? Então a gente precisa entender que nem tudo na vida a gente pode lidar assim com as pessoas, né? Eu sei que cada um tem uma responsabilidade, mas você tem que tomar cuidado também, porque você tem demais, não pega tanto caso, né? Pega devagar, vai devagar, não se estressar, porque trabalho também não é tudo, ele desgasta a gente, acaba com a gente, né? Vai devagar, né? E ninguém tem a culpa, você tem no trabalho, você pega um monte, né? Quer pegar um monte para ganhar bem, né? Acaba se estressando. E tem a cobrança dos clientes, né? Todo mundo cobra. Então no caso aqui, então, depois que ele foi tocado por Jesus, essa passagem, é essa passagem que entra no meu coração, que ele não era mais aquela pessoa, ele mudou, né?
Aquela mãe que ele viu Jesus, aquela luz, ali Jesus falou que era ele, se revelou a ele já não era mais a pessoa. Então, quando a gente se converte, né, a gente aceita Jesus, né, as pessoas falam, mas a gente, claro que nós aceitamos Jesus, tem que falar até publicamente, aceitar Jesus, porque na verdade, quando você aceita Jesus, você não é mais você, né, que é Deus que vive em você, né, ele fala que é Ele que vive em nós, porque você já não é mais aquela pessoa, você vai viver de acordo com a palavra de Deus, o propósito sobre a sua vida, amém? E ali ele mudou, né, o rumo dele, porque além de Deus ele ter curado ele daquele espírito perseguidor, né, que ele perseguia a igreja de Jesus, é claro que tudo acontece pela vontade de Deus, a gente sabe disso, né? Mas que nem ele, né, é perseguidor. Só que além de Deus trabalhar na vida dele, transformar a vida dele, ser uma nova pessoa, né? Já via com outros olhos os judeus, né? O Senhor, né? Ele também começou a ministrar a palavra, viajar, né? Evangelizando, né? Encorajando o povo, Deus deu sabedoria para ele, tudo que Deus falava, ele ordenava, ele fazia, olha só. E ele também começou a ser perseguido também, né? Aí quem fosse perseguição ele, porque ele estava levando o Senhor, né? A palavra de Deus, né? Então todos nós, aqueles que servem a Deus, são perseguidos. Nem o povo era, antes ele quem perseguir era ele, né? Mas Deus usou aquele homem que perseguia a igreja. É interessante, né? Às vezes eu já vi eu já vi comentários de pessoas, porque a pessoa que é da família cristã, já nasce assim, já crente, já vem daquela tradição de, né? Então, eu já vi uma mulher me contou uma história que o filho dela se desviou do caminho, né? Ele foi pra droga. E ela não se conformava, porque ela falava assim, mas eu sou de uma família, minha família é isso. Só que acontece o seguinte, entendeu uma coisa, não é porque nós oramos, ou o pastor mais famoso aí, ou sei lá, que não tenha um problema, não um defeito, uma fraqueza, que nós vamos ter uma prova para passar. Não existe isso. Quem é perfeito é só Deus, né? Que nós vamos ser testados. A gente pode ver Moisés fez tudo que Deus ordenou a ele, não foi? Né? Tomou a defesa do povo, quando o povo errou, né? Tomou, né? E depois ele também, quando Deus falou para ele não bater duas vezes, bateu uma vez na rocha para a água sair, ele foi lá e se irritou, né? Se perdeu a paciência, foi ele que ele perdeu a oportunidade da desobediência a Deus, né? Você viu que o que a desobediência faz, né? Quando nós desobedecemos a Deus, né? Nós perecemos, mas é aquilo que era para vir para o nosso não vai vir, não, né? E o interessante é que, além de Deus ter tocado Saulo, ele mudou o rumo da história de Paulo, né? De Saulo. Porque, na verdade, ele começou a viajar. Já não ficava naquele mesmo lugar. Ele começou a viajar, evangelizando a palavra de Deus, né? Então, o que eu entendi hoje, até foi eu mostrei que Deus tocou no meu coração, que Deus quer mudar a vida de muitas pessoas, quer tocar na vida de muitas pessoas, né? Para ser curadas e libertas, porque muitas vezes estamos presos em cativeiros ainda. Lembra quando o povo desobedeceu a Deus, foram lá para a Babilônia e foram divididos por todas as terras, as outras nações, por causa da desobediência, que não serviram a Deus, não fizeram a vontade de Deus, ficaram adorando outros deuses, né? Então, e eles ficaram em cativeiros. Muitas vezes nós estamos presos em cativeiros e Deus quer mudar a nossa história hoje. Assim como fez com Paulo, né? Ele mudou, né? Se converteu. Naquele momento acho que ele se converteu, porque ele já começou a fazer o que Deus pediu para ele, né? Foi tocado pelo Senhor. Então, a gente vê nessa história, nessa passagem, que Deus quer tocar em vidas aqui, né? Vidas que estão presas, vivendo coisas que já era para ter saído de situações, e situações também que estão fazendo a pessoa pecar, mas tu continua insistindo naquilo que não é para ser, lugares que não é para frequentar, pessoas que não é para andar, e continua, tem que cortar, porque o que Deus tem para a nossa vida, tem para a vida de cada um de vocês, é algo novo, né? Porque é algo transformador, renovador, para que nós possamos, você, que Deus ter para a nossa vida. Porque Deus já está preparando o caminho para nós, né? Nós não vamos ficar no mesmo lugar, na mesma terra. Deus vai dar um rumo à nossa história, né? Mas nós então não podemos se prender a nada. Nós temos que deixar aquela natureza do homem velho. Estamos se prendendo naquilo que já se foi. E nem aquilo que Deus já nos libertou. Nós temos que crer. Deus já nos libertou do pecado. Por que nós continuamos nele? Porque nós queremos voltar naquilo que nos trouxe dor e sofrimento, aquilo que não vai levar nós para frente. Nós temos que sair daquilo, né? É aquilo que trazia para ele um desejo de vingança, né?
Porque, na verdade, Jesus é perseguido. Toda vez que nós somos perseguidos, não é nós que somos perseguidos, é o Senhor Jesus que é. Ele fala que todos que creem nele serão perseguidos pelo nome dele, por causa dele. Então, todo aquele que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, glória, são perseguidos. Por isso que muitas vezes nós temos levante na nossa casa, no trabalho, aonde nós for, porque o inimigo vê que o inimigo levanta a pessoa, porque nós temos o Jesus em nós, a luz de Deus está em nós, amém? Então incomoda, né? Então tem de todas as maneiras nos prejudicar, né? Então Jesus aqui está dizendo para nós essa palavra que ele vai mudar a vida de muitos aqui se crer na palavra dele. O rumo da vida, da história, porque do jeito que está não vai ficar. E Paulo, do jeito que ele foi, não ia ficar, não era mais o que ele era antes, depois o que ele se tornou depois. Já não era mais aquele homem que queria perseguir a igreja, perseguir os judeus, né? Os cristãos, vamos falar agora. Ele já não era mais, ele já era uma nova pessoa. Ele ali ao contrário, ele defendia o evangelho, né? Ele era o defensor da palavra de Deus, né? Para a conversão das pessoas, da libertação do povo, né? Para servir a Jesus, né? Oh, glória. Então, isso que Deus está falando para nós nessa palavra. E tem muita gente ainda que, apesar de se converter, mas estão presos. Estão presos ainda. Estão presos ao velho homem. O que Deus quer? Que nós deixemos o velho homem para trás, a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, né? As coisas que nós devemos pensar de acordo com a palavra de Deus, e viva de acordo com a palavra de Deus e revestido de um homem novo hoje. Porque Deus tem algo novo para a nossa vida, uma nova trajetória, um novo rumo para a nossa história. Então, um propósito de Deus sobre nossas vidas, porque Ele quer que nós prossiga de acordo com a palavra dele, obedecendo principalmente, amém? Vem na palavra de Deus, viu? Essa passagem é linda, né? Maravilhosa de Paulo, porque Jesus, onde ele chegava, assim como quando Deus ali, Pentecoste, né? Que o Espírito Santo desceu e todos começaram a falar línguas ali, né? E eles foram tocados, eles começaram a curar em nome de Jesus. Deus deu autoridade, unção para eles curar em nome de Jesus, amém? A gente pode ver muita passagem que Pedro também, onde ele chegava, as pessoas, Jesus, o Espírito Santo tocava ele ali, o povo se convertia, eles falavam da palavra de Deus, se convertiam e eram tocados, se convertiam, né? E também, muitos também eram curados em nome de Jesus, né? Deus tocou os discípulos e eles curavam em nome de Jesus, amém? Filho da palavra. Então, o que a gente vê aqui, Jesus, aonde ele chega, a vida tem que mudar. A gente não pode ser um crente e continuar fazendo as mesmas coisas, né? A gente não pode falar de Jesus e ter uma atitude errada. Nós não podemos ser crente de fachada, né? Tem uma música assim que fala assim que a pessoa, para adorar a Deus, ela tem que orar, não só levantar as mãos, né? Mas adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aí ele fala, mas adorar a Deus em verdade, adorar a Deus é viver de acordo com a palavra de Deus. Não é só louvar a Deus e levantar as mãos, não. É tentar viver de acordo com a palavra. Aí se adorar a Deus, é respeitar. Por isso que Deus fala assim numa passagem que eu li, que ele fala que os verdadeiros adoradores dele foram os profetas, né? Também ele fala, viu lá na frente. Ele fala que os adoradores foram profetas, porque eles obedeciam a palavra de Deus. Eles adoravam a Deus. Eles serviam a Deus de coração, obedeciam a palavra, faziam o que Deus pedia para eles. Isso é uma maneira de adorar a Deus, obedecer. É uma adoração, obediência e gratidão também, né? Glória. Então, obedeciam. Então, como nós temos que adorar a Deus, é sempre assim, adorar, cara, louvar o Senhor, mas não é só adorar, assim, nesse sentido que a pessoa, vamos adorar. Adorar o Senhor é respeitar a palavra de Deus, é respeitar o Senhor, obedecer a Deus, isso é adorar a Deus, né? Então, porque às vezes tem muita gente que vai na igreja, adora, chegar na semana faz coisas erradas, né, por causa de acordo com a palavra. Não está adorando a Deus, né? Nós temos que fazer as coisas, que é a passagem de Samuel lá, né? Desde que o rei Saul, não tive essa passagem esses dias, né? Que o rei Saul foi fazer o sacrifício para tentar, até passar, né, por cima de Samuel ali, que atrasou, pelo menos, né, pelo que eu entendi. Só que aí ele foi fazer e pegou aquelas coisas que já não era nem para pegar, que Deus não autorizou ele para pegar, né, os amalequitas, se não me engano, acho, né, e trouxe, né, os melhores bois, fez sacrifício com aquelas bois que ele pegou lá, todo, e ainda trouxe o rei.
Isso desobedeceu a Deus, perdeu a coroa, né? Deus ungiu outro rei, Davi, para a desobediência de Saul. Ele não obedeceu nem a Deus e nem ao profeta. Não pode obedecer, porque o profeta é de Deus, né? Quando o profeta, esse dia que foi na igreja, né, os profetas, porque é o casal de profeta, ele falou assim, aqui tem muita gente que desobedece os profetas de Deus, né? Falou bem assim, é verdade, porque se você desobedece o profeta, você está desobedecendo a Deus, porque o profeta é enviado de Deus, né? Ele falou assim, aqui tem gente aqui que está desobedecendo o profeta, não crê no profeta, viu? Falou, é verdade, o profeta quando ele fala, ele é enviado de Deus. Você tem que confiar, claro, não é todos, né? Que a gente sabe que vive num mundo que todo mundo fala muita coisa, mas tem que tomar cuidado, né? Aqueles que falam são gente de Deus, que crê na palavra. Então é muito interessante. Então aqui tem essa passagem de Paulo, fala sobre, eu entendi meu coração que Deus está falando para nós para conversão, né? Chama nós para se converter de verdade, né? Se renunciar ao mal, né? A renunciar tudo aquilo que não agrada a Ele, né? Se limpar, se purificar, né? Para que a vontade de Deus seja manifestada em nós, nós possamos viver o propósito e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, as promessas serão cumpridas. Mas se não, nós continuar vivendo, né? E que muita gente que fala, eu sirvo a Deus, a boca para fora, mas o coração e a mente estão longe de Deus, né? Então não. Porque enquanto o homem vê a aparência, o Senhor vê o nosso coração, viu? A gente vê na história de Davi que Deus escolheu um homem segundo o coração, segundo o coração, né? Que é o Davi, né? Homem segundo o coração, segundo o coração, por causa que Davi era coração, né? Segundo o homem, segundo o coração, né? Deus escolheu, porque Davi era coração, né? Então a gente tem que fazer as coisas para Deus de coração, né? Servir a Deus de coração, né? Tentar, que nem aqui o pessoal, eles morreram em nome de Jesus. Os profetas, os discípulos, morreram. Então nós sabemos que todas as lutas que nós estamos passando é momentânea e é para a glória de Deus, né? Então é para o nome do Senhor ser glorificado, glória a Deus, né? Então sabemos que se eu estou passando uma situação na minha vida, um levante, você, é para a glória de Deus. Não? É necessário que nós passamos, né? É para a glória do Senhor Jesus, amém? Então se você está passando dificuldade, não se preocupe não, é para a glória de Deus. E é necessário que nós passemos. Nós passamos por causa de Jesus. Nós não passamos por causa de nós. Nós não merecemos nada. Não merecemos nada. É por causa dele. Tá? A honra e a glória dele. Amém? Então vamos clamar o Salmo 91. Que a palavra de Deus toca cada um de vocês. Viu? Que Deus está falando. Eu senti no meu coração que ele vai mudar o rumo de muita história de pessoas aqui. Né? Muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas vão crer. Né? Cada vez mais em Jesus. Vão tentar viver de acordo com a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que Deus tem chamado. Chamado grande, viu? Chamado muito grande para a vida delas, só que elas estão desviando, né? Teve uma aí que eu já falei para ela não acredita, porque ela é inteligente, eu vejo, e eu já falei para ela, mas se ela lembra, falei para ela, você tem um chamado de Deus, viu? Falei para ela, você tem um chamado de Deus, já falei para ela, você tem um chamado, mas ela saiu fora, mas não adianta não, quando Deus chama nós, por mais que a gente não quer aceitar no começo, porque quando as coisas começam a ver, tudo vai dando, né? Vai acontecendo tanta coisa, e você fica pensando, meu Deus, tanto acontece na minha vida, né? Para uns tem uma provinha, né? A gente não é uma prova que está passando, mas para você ver tudo de uma vez, o que acontece com a gente, que tem tanta coisa ao mesmo tempo que acontece, né? Ao mesmo tempo que tem uns que acontece uma coisa, mas tem uns que vem tudo de uma vez. Tem vezes que você não fala, meu Deus, hoje eu vou sair daqui, você trouxe tanta coisa, parece que todo lado que se anda não consegue nem você ir. Então aconteceu comigo, né? Quando vem uma coisa na minha vida, vem tudo de uma vez. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque lá não tem negócio, tá tem outro lugar, tá tem lugar. Falei, gente, o que eu faço? Aí eu falei assim, uma coisa? É adorar quando Deus não responde, adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recurso, né? É adorar a Deus. Quando lhe falta tudo, é isso mesmo. Quando te faltar tudo, você adora o Senhor. Quando você tem saída, continua adorando a Deus. Deixa pra lá, vamos adorando, né? Vai fazendo o que Davi vai adorando, vai sair. O irmão não resistiu o louvor, né? Saía, em nome de Jesus, glória. Então vai adorando a Deus, né? E deixa que as coisas vai, né? Tudo tem fim, né? Nada, a dor não vai ficar pro lugar da vida toda, né? Vai ter que sair. O problema vai ter que resolver. Se você entrar na palavra de Deus, não vai ficar a vida inteira se arrastando. Existe um tempo, né? A gente sabe que quanto mais desobediente nós somos, mais temos ficando no problema. Que Deus permite, né? Mas se você começar a buscar clamar a Deus, pedir perdão, se arrepender, claro que sim. Você falar para Deus, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu falo para Deus, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero olhar para trás e ver aquela carne que eu era. Né? Eu quero ser essa nova carne hoje, né?
E quero ter mais paciência, tenho, mas quero ter mais, né? Porque a gente você sabe que nós somos tentados, né? Sempre tem alguém que vem tirar sua paz, né? E aí, você sabe que nem eu sempre fui esquentada, né? Tipo, bateu, levou. Ah, falou pra mim, eu não aguento não, eu dou no meu. E aí eu tenho que me controlar esse lado meu teimosinha, né? Tipo, né? Então é complicado, né? Mas a gente trabalha, a gente tá trabalhando nisso, né? Ó, Deus me ajuda aí, porque sozinha, pai, eu não consigo não. Tem que controlar essa fúria de mim, quando a pessoa falar uma coisa, eu já falo mesmo, né? E, mas eu não sou perfeita também, estou aqui aprendendo, né? Assim como Paulo foi tocado, né? E aquele homem tão explosivo, né? Que queria atacar o povo de Deus, né? Assim também é nós, né? Quando não isso, claro que não. Mas assim, quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, né? Não tá de acordo com aquilo que você acha, estoura, né? Entendeu? A gente não tem que admitir que nós temos que estar errado. Todo mundo quer ser dono da razão, né? Todo mundo acha que tem sua razão, né? E é aí que nós se engana, né? Que nós estamos fazendo o jogo do inimigo, né? Porque se nós é melhor ficar em silêncio, deixar a pessoa achar que ela tá certa, né? Porque às vezes é melhor a gente ser um covarde do que ser um herói morto, não é verdade? Porque às vezes a gente fica falando, a gente cria um problema sério, uma briga, né? Uma disputa entre quem sabe mais, quem tá certo e tá errado. E acontece muita tragédia, né? Você pode dar brigando, né? Você toma muito cuidado. Bom, mas é isso. Então vamos clamar o Salmo 91. Gente, olha que legal. Eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso na minha vida. Porque quando eu falei para Deus que eu ia fazer o propósito, geralmente eu faço o que eu ponho do Salmo 91, né? Todo ano. E esse ano eu falei, não, eu vou fazer um propósito. Todo dia. E todo dia eu venho falar da palavra de Deus. E sabe que Deus está legal assim? Eu falo, meu Deus, que maravilha. Eu estou estudando mais a palavra, porque aí eu tenho que estudar a palavra mais. Porque eu tenho que vir ministrar a palavra aqui mais para vocês. E aí eu estou tendo mais disposição. E eu falei, poxa vida, eu estou perdendo, né? Porque eu ficava falando 2, 3 dias na semana, né? E quanto mais a gente lê as escrituras sagradas do Senhor, a palavra do Senhor, mais o Senhor se revela por nós através da palavra, né? Deus quer isso de mim e de vocês também. Quer ter que vocês tenham intimidade com Ele. Mas para ter intimidade com Deus é orando, né? Buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e lendo as escrituras. Ele fala que se você quer aprender o que Ele tem para você, o que está reservado para a sua vida e te proteger, você ler as escrituras dele, a palavra dele, de Deus, as escrituras sagradas. Ali Ele vai te dar sabedoria e direcionamento para a sua vida. Se você quiser, viu? Confia na palavra de Deus, amém? Vamos gravar o Salmo 91. Aquele que habita no escudo do Altíssimo descansa a sua mão onipotente, é o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque ele me livrará do laço passarinho, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas debaixo das asas, serei seguro. E a sua verdade será teu escudo bronquel. Não temereis espanto noturno, seta que voa de dia, na peste que na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, Senhor, no refúgio de tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga me chegará, tendo Senhor dará ordem a teus anjos para me proteger, me guardar teus meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra alguma, pisarás, nem aspe, calcarás as pés, leão, a serpente, portanto, tu encaixadamente a missa com favor, também eu livrarei, por e a sapo, conhece meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na angústia dela retirarei, glorificarei, fatalão-ei com longe de dias. Eu te mostrarei, Santa minha salvação, eu te mostrarei a minha salvação, eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu lindo nome, santo, santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome lindo e santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu espero que vocês compartilhem, comentem, dêem like. A palavra de Deus é para todos nós, sabe? É para todos. Deus quer tocar todos, sem exceção. Mas nós precisamos, muitas pessoas precisam mudar. Muitas pessoas estão escravas, né, do pecado também, viu? Porque todo tipo de vício nós somos escravos, né? Eu não sei se foi um pastor